Imagine acordar um dia e perceber que tudo que você acreditava ser sua identidade era, na verdade, um reflexo das expectativas dos outros. Sua personalidade, suas opiniões, seus medos, todos moldados por forças invisíveis, conduzindo sua vida como fios puxando uma marionete. Carl Jung nos alertou sobre essa ilusão. A maioria das pessoas não vive como indivíduos autênticos, mas como projeções de um sistema maior. Desde o nascimento, somos programados para nos encaixar, para seguir regras, para sermos aceitos. A sociedade nos dá um nome, uma nacionalidade, uma cultura e um conjunto de valores. E sem perceber, passamos a confundir essa identidade construída com quem realmente somos. Mas aqui está a verdade incômoda: se você nunca questionou esses condicionamentos, você nunca foi realmente livre. O psiquiatra suíço Carl Jung desenvolveu o conceito de individuação, um processo psicológico profundo pelo qual um ser humano se torna verdadeiramente si mesmo, um indivíduo único e autêntico, livre das correntes invisíveis que moldam sua psique. No entanto, esse processo não acontece sozinho. É preciso um choque de consciência, um despertar doloroso para perceber o quanto você foi controlado até agora. Neste vídeo, vamos explorar como forças externas e internas influenciam sua mente, impedindo sua verdadeira liberdade. Vamos mergulhar nos mecanismos ocultos da manipulação psicológica e, o mais importante, entender como a individuação pode libertá-lo de tudo isso. Porque quando você desperta, ninguém e nada jamais controlará você novamente. O inconsciente coletivo, a mente além da mente. Você já sentiu que certas decisões que toma na vida não são realmente suas? Como se uma força silenciosa o empurrasse para agir de determinada maneira. Isso não é coincidência. Jung descobriu que grande parte do nosso comportamento não vem da nossa consciência, mas sim do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é talvez a descoberta mais revolucionária de Jung. Diferente do inconsciente pessoal de Freud, que contém memórias e experiências reprimidas de nossa própria vida, o inconsciente coletivo é uma camada mais profunda da psique humana que compartilhamos com toda a humanidade. Imagine o inconsciente coletivo como um imenso oceano subterrâneo. Na superfície estão nossas mentes conscientes, individuais, separadas, aparentemente independentes. Mais abaixo existe essa vasta água compartilhada, conectando todos nós em níveis que não conseguimos perceber conscientemente. Neste oceano profundo existem o que Jung chamou de arquétipos, padrões universais de comportamento e percepção que moldaram a experiência humana desde os tempos mais remotos. O herói, a mãe, o velho sábio, a sombra, o enganador, estas figuras aparecem em mitos, sonhos e histórias de todas as culturas humanas, independentemente do tempo ou geografia. Você já se perguntou por que certas histórias parecem ressoar tão profundamente em você? Por que o mito do herói que enfrenta desafios, morre simbolicamente e renasce transformado aparece em praticamente todas as culturas, de Jesus a Luke Skywalker? É porque esses padrões arquetípicos existem dentro de todos nós, orientando nossas vidas de maneiras que raramente percebemos. O poder desses arquétipos é tão grande que, mesmo sem perceber, você está constantemente respondendo aos seus chamados. Sua atração por certos tipos de parceiros românticos, seu medo irracional de certos lugares ou situações, sua resposta emocional a símbolos como serpentes, árvores ou águas profundas, tudo isso tem raízes no inconsciente coletivo. Quando ignoramos esses arquétipos, eles não desaparecem. Pelo contrário, tornam-se mais poderosos e podem se manifestar de maneiras destrutivas. Como Jung disse, até você tornar o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Os arquétipos não são apenas abstrações psicológicas, são forças vivas dentro de nós que moldam nossa percepção e comportamento. E o mais perturbador, eles operam independentemente da nossa vontade consciente. Pense, por exemplo, no arquétipo da mãe. Independentemente de como foi sua relação com sua mãe biológica, você carrega dentro de si uma imagem arquetípica da mãe, com seus aspectos nutridores e protetores, mas também potencialmente devoradores e sufocantes. Essa imagem interior influencia como você se relaciona com figuras maternas, com o cuidado, com o próprio conceito de lar.
Ou considere o arquétipo da sombra, todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos, negamos ou consideramos inaceitáveis. A sombra não é apenas nossa, está conectada a uma compreensão coletiva do que uma cultura considera sombrio ou inaceitável. Quando agimos de maneiras que nos surpreendem, com raiva súbita, ciúme intenso ou comportamentos autodestrutivos, frequentemente há a sombra arquetípica se manifestando. O reconhecimento do inconsciente coletivo nos leva a uma conclusão perturbadora. Muito do que acreditamos ser nossos pensamentos, desejos e medos mais pessoais são, na verdade, expressões de padrões universais que existem há milhares de anos. Somos menos individuais do que gostaríamos de acreditar. No entanto, essa compreensão também traz um poder imenso. Quando você reconhece as forças arquetípicas operando em sua vida, pode desenvolver uma relação mais consciente com elas. Em vez de ser controlado inconscientemente, você pode dialogar com esses aspectos profundos da psique. Como Jung escreveu, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A persona, a máscara que se torna seu rosto. Além do inconsciente coletivo, a segunda força invisível que controla sua vida é o que Jung chamou de persona. Em latim, persona originalmente se referia às máscaras que os atores usavam no teatro antigo. E é exatamente isso que Jung identificou em nossa psicologia, uma máscara que apresentamos ao mundo, nossa face social. Desde a infância, aprendemos que certos comportamentos são recompensados e outros punidos. Gradualmente, desenvolvemos uma persona, uma versão socialmente aceitável de nós mesmos. A criança que aprende a sorrir e ser educada, mesmo quando está com raiva. O adolescente que adota maneirismos e opiniões para se encaixar em um grupo. O adulto que projeta competência e controle, mesmo quando se sente inseguro. Até certo ponto, a persona é necessária e saudável. Ela nos permite navegar no complexo mundo social humano, adaptar nosso comportamento a diferentes contextos. O problema surge quando começamos a confundir a persona com quem realmente somos. Jung observou um fenômeno alarmante. Muitas pessoas passam a vida inteira identificadas com suas personas, perdendo contato com seu verdadeiro eu. O executivo que se define inteiramente por seu cargo. A mãe que não consegue imaginar identidade além da maternidade. O cara legal que reprime qualquer emoção negativa para manter sua imagem. Quanto mais você se identifica com sua persona, mais alienado se torna de sua natureza autêntica. E aqui está o verdadeiro perigo. Você começa a viver para corresponder às expectativas dos outros, não para expressar quem realmente é. Este fenômeno é particularmente potente em nossa era de redes sociais. Nunca antes foi tão fácil construir e manter personas cuidadosamente editadas. Os perfis perfeitos, as opiniões cuidadosamente formuladas, a exibição constante de felicidade e sucesso, tudo isso reforça a tirania da persona, afastando-nos cada vez mais de nossa autenticidade. Já parou para pensar em quantas máscaras você usa diariamente? No trabalho, com a família, nas redes sociais, com amigos, em relacionamentos românticos, cada contexto pode exigir uma versão ligeiramente diferente de você. Mas qual delas é a real? Ou talvez a pergunta mais perturbadora, existe um você real além dessas máscaras? Várias crises de meia-idade têm raízes nesta questão. Pessoas que viveram décadas identificadas com suas personas de repente se perguntam, é isso? Quem sou eu além do meu trabalho, dos meus papéis sociais, das expectativas que cumpri? Como Jung escreveu, a persona é aquilo que, na realidade, não somos, mas que tanto nós quanto os outros pensamos que somos. Se você pudesse compartilhar nos comentários, qual persona você sente que domina sua vida atualmente? Talvez seja a persona profissional, a persona de bom filho ou filha, a persona do cuidador. Esse reconhecimento é o primeiro passo para libertar-se de seu controle. O aspecto mais insidioso da persona é que ela não apenas engana os outros, ela engana a nós mesmos. Depois de anos interpretando um papel, a linha entre atuação e realidade se torna borrada. A máscara começa a grudar no rosto. Libertar-se da tirania da persona não significa abandonar todos os papéis sociais, isso seria impraticável e até perigoso psicologicamente. O objetivo é desenvolver consciência, saber quando você está usando uma máscara e lembrar-se sempre que a máscara não é você.
Jung notou que indivíduos altamente identificados com suas personas frequentemente têm sonhos em que aparecem nus em público ou perdendo dentes, simbolizando o medo inconsciente de perder a máscara social e ser exposto como inadequado. A verdadeira individuação exige que você reconheça suas máscaras como ferramentas úteis, não como identidades fundamentais. Como Jung disse, o privilégio de uma vida é ser quem você realmente é. A sombra, o monstro dentro de nós. A terceira força invisível que Jung identificou, e talvez a mais perturbadora, é a sombra. Se a persona representa o que queremos mostrar ao mundo, a sombra contém tudo aquilo que escondemos, de nós mesmos e dos outros. Desde a infância, aprendemos que certos aspectos de nossa natureza não são aceitáveis. A raiva, o egoísmo, a inveja, os desejos sexuais, a agressividade, dependendo da família e cultura em que crescemos, diferentes qualidades são rotuladas como mais ou inaceitáveis. O que acontece com esses aspectos rejeitados? Eles não desaparecem. São reprimidos, empurrados para o inconsciente, formando o que Jung chamou de sombra. Como ele escreveu, a sombra é aquela personalidade oculta, reprimida, frequentemente inferior e carregada de culpa. O aspecto mais perigoso da sombra é que, quanto mais a negamos, mais poder ela adquire sobre nós. As qualidades que você reprime não somem, elas operam nos bastidores, influenciando seu comportamento de maneiras que você não percebe conscientemente. Você já experimentou reações emocionais completamente desproporcionais a pequenas provocações? Sentiu antipatia instantânea por alguém sem razão aparente? Já sabotou seu próprio sucesso quando estava prestes a alcançá-lo? Esses são sinais da sombra operando por trás das cortinas. Um dos mecanismos mais poderosos da sombra é a projeção. O que não aceitamos em nós mesmos, projetamos dos outros. A pessoa que nega sua própria agressividade vê um mundo cheio de pessoas agressivas. Quem reprime sua sexualidade enxerga a perversão por toda parte. Como Jung observou, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. A projeção não se limita aos indivíduos. Sociedades inteiras projetam sua sombra coletiva em grupos minoritários, criando bodes expiatórios para os aspectos que a cultura dominante não quer reconhecer em si mesma. Talvez o exemplo mais extremo seja o Holocausto, onde as sombras reprimidas de uma nação foram projetadas nos judeus e outros grupos. Como Jung alertou, se as projeções não são reconhecidas, o indivíduo ou o grupo torna-se vítima de alucinações e correspondentes medos persecutórios. Mas nem tudo na sombra é negativo. Junto com os aspectos inaceitáveis, a sombra também contém potenciais não realizados, talentos não desenvolvidos, partes de nossa personalidade que podem ser tremendamente valiosas se integradas conscientemente. Talvez você tenha reprimido sua criatividade por considerá-la improdutiva, ou sua sensibilidade por julgá-la fraca. Esses potenciais permanecem na sombra, aguardando reconhecimento. Você já teve aquele momento de olhar para alguém e sentir uma raiva ou irritação completamente desproporcional? Se puder compartilhar nos comentários alguma experiência onde percebeu sua própria sombra se manifestando, isso pode ajudar outros a reconhecerem esse aspecto poderoso em si mesmos. A ironia profunda é que quanto mais perfeita e boa uma pessoa tenta ser, mais sombria e poderosa se torna sua sombra. Indivíduos que se consideram moralmente superiores, que negam ter qualquer lado obscuro, frequentemente são os mais controlados inconscientemente por suas sombras. Como Jung disse, quanto menos a sombra é incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Muitas crises de meia-idade ocorrem quando a sombra, negada por décadas, finalmente encontra uma saída. O executivo respeitável que de repente abandona a família e carreira por um relacionamento impulsivo. O religioso fervoroso exposto em um escândalo. Esses não são apenas deslizes morais, são erupções da sombra reprimida por tempo demais. Integrar a sombra não significa agir impulsivamente sobre seus desejos mais sombrios. Significa reconhecê-los, aceitá-los como parte de quem você é, e encontrar formas construtivas de expressá-los. Como Jung escreveu, um homem que não passou pelo inferno de suas paixões não as superou nunca. Anima e animus, o feminino e masculino interior. Além das três forças que já exploramos,
Jung identificou outra dualidade poderosa dentro da psique humana, as energias contrassexuais que habitam cada um de nós, independentemente do gênero biológico. Jung chamou a energia feminina dentro do homem de anima e a energia masculina dentro da mulher de animus. Estes não são apenas conceitos teóricos, mas forças ativas que influenciam profundamente nossos relacionamentos, nossa criatividade e nossa compreensão de nós mesmos. A anima, no homem, representa qualidades tradicionalmente associadas ao feminino: emotividade, intuição, receptividade, conexão com a natureza e com o inconsciente. O animus, na mulher, incorpora qualidades tradicionalmente masculinas: racionalidade, assertividade, direcionamento para objetivos e capacidade de discriminação intelectual. Quando um homem não reconhece ou reprime sua anima, ela não desaparece, continua operando inconscientemente, frequentemente aparecendo em sonhos como figuras femininas enigmáticas. Este homem pode se tornar emocionalmente reprimido, desconectado de seus sentimentos, inflexível ou excessivamente racional. Ou, paradoxalmente, pode ser dominado por humores irracionais e explosões emocionais inesperadas, a anima reprimida emergindo de maneira caótica. Da mesma forma, quando uma mulher reprime seu animus, este pode manifestar-se como opiniões rígidas, criticismo excessivo ou uma voz interior julgadora que constantemente diminui seu valor. Em vez de ser uma fonte de força e clareza intelectual, o animus não reconhecido torna-se uma força crítica e destrutiva. Estes aspectos contrassexuais também têm um impacto profundo em nossos relacionamentos românticos através do mecanismo da projeção. Um homem que não reconheceu sua própria anima tende a projetá-la em mulheres por quem se sente atraído. Ele não vê a mulher real, mas sua própria energia feminina projetada. Isso explica aquela atração instantânea, quase mágica, e também a inevitável desilusão quando a parceira real não corresponde à imagem projetada. Da mesma maneira, uma mulher pode projetar seu animus em um homem, esperando que ele incorpore seu próprio potencial de assertividade, racionalidade ou realização no mundo. Quando o homem falha em corresponder a esta projeção, a desilusão é inevitável. Jung observou que muitos conflitos em relacionamentos ocorrem quando estas projeções começam a se desfazer. O encantamento inicial dá lugar à frustração, e frequentemente culpamos o parceiro por não corresponder à imagem que projetamos nele, sem perceber que estávamos, na verdade, buscando uma parte de nós mesmos. Com o desenvolvimento psicológico, estas energias evoluem para formas mais sofisticadas. A anima pode se transformar de objeto de desejo sexual em guia para a profundidade emocional e criatividade. O animus pode evoluir de poder bruto para discernimento intelectual e coragem moral. No seu nível mais desenvolvido, anima e animus tornam-se mediadores entre o consciente e o inconsciente, fontes de sabedoria profunda e completude. O homem que integrou sua anima torna-se capaz de profunda empatia, intuição e expressão criativa sem perder sua identidade masculina. A mulher que desenvolveu seu animus de forma saudável incorpora assertividade e clareza intelectual sem comprometer sua feminilidade. A integração destas energias contrassexuais é particularmente desafiadora em uma sociedade que ainda mantém expectativas rígidas sobre comportamentos apropriados para homens e mulheres. Homens que expressam sensibilidade ou vulnerabilidade frequentemente enfrentam ridicularização. Mulheres assertivas ou intelectualmente dominantes são muitas vezes rotuladas negativamente. Este trabalho de integração tem implicações profundas não apenas para relacionamentos românticos, mas para todas as áreas da vida. Criatividade artística, liderança efetiva, autocompreensão, todas florescem quando tanto o masculino quanto o feminino interior são reconhecidos e honrados. Complexos, os botões emocionais que controlam você. Se você já experimentou uma reação emocional completamente desproporcional a um evento aparentemente insignificante, provavelmente encontrou o poder de um complexo em ação. Os complexos são outro conceito fundamental desenvolvido por Jung, e representam uma das formas mais poderosas pelas quais somos controlados inconscientemente. Um complexo é um grupo de ideias, memórias e emoções carregadas que se organizam ao redor de um tema específico. Eles se formam através de experiências emocionalmente intensas, especialmente na infância. Uma criança frequentemente criticada pode desenvolver um complexo de inferioridade. Alguém que passou por abandono pode desenvolver um complexo de rejeição. O poder dos complexos está em sua autonomia.
Eles funcionam como subpersonalidades parcialmente independentes dentro da psique, capazes de sequestrar a consciência quando ativados. Jung os descreveu como splinter psiches, fragmentos da psique que desenvolveram vida própria. Você pode reconhecer quando um complexo foi ativado por sinais como reações emocionais intensas e aparentemente racionais, mudanças repentinas de humor, fala ou comportamento compulsivo, ou a sensação de que algo tomou conta de você momentaneamente. O que torna os complexos particularmente poderosos é que eles distorcem nossa percepção. Quando um complexo está ativo, você literalmente percebe o mundo através da lente desse complexo. Um complexo de inferioridade fará com que você interprete comentários neutros como críticas. Um complexo de rejeição transformará uma simples mudança de planos em evidência de abandono iminente. Um dos complexos mais fundamentais que Jung identificou foi o complexo do ego, nossa autoimagem, a forma como nos vemos. O ego é necessário para funcionar no mundo, mas quando se torna rígido e inflexível, transforma-se em um complexo limitante. O trabalho com complexos não visa eliminá-los completamente, isso seria impossível. Os complexos são parte integral da psique humana. O objetivo é torná-los conscientes, entender suas origens e gradualmente integrar sua energia em uma personalidade mais unificada. Como Jung escreveu, até você tornar o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você chamará isso de destino. O primeiro passo para lidar com complexos é simplesmente reconhecer sua existência. Quando você tem uma reação emocional intensa a algo relativamente menor, pode se perguntar: que complexo foi ativado aqui? De onde vem essa reação? Esse simples ato de autoconsciência já diminui o poder automático do complexo. Como Jung observou, a consciência é nascida do sofrimento. Trabalhar com complexos também envolve investigar suas origens. Frequentemente, eles se formam a partir de experiências traumáticas ou emocionalmente intensas na infância. Reconectar-se com essas memórias, idealmente com o suporte de um profissional qualificado, pode ajudar a integrar o complexo à consciência. Os complexos também têm um lado positivo. Eles contêm energia psíquica que, quando canalizada conscientemente, pode se tornar uma fonte de criatividade e força. Muitos artistas e pensadores intuitivamente transformaram seus complexos em expressão criativa. Sincronicidade, quando o mundo exterior reflete sua psique. Você já pensou em alguém momentos antes de essa pessoa ligar? Ou percebeu padrões significativos de números, símbolos ou eventos que pareciam ter um propósito especial em sua vida? Esses fenômenos podem ser exemplos do que Jung chamou de sincronicidade, coincidências significativas que não podem ser explicadas pela causalidade convencional. A sincronicidade foi um dos conceitos mais revolucionários e controversos desenvolvidos por Jung. Ele a definiu como a ocorrência simultânea de dois eventos significativamente, mas não causalmente, conectados, uma conexão através do significado, não através da causa e efeito. Em nosso mundo racionalista, estamos acostumados a pensar em termos de causalidade linear, a causa B. Mas Jung propôs que existe outro princípio organizador operando no universo, um princípio causal baseado em significado que conecta eventos aparentemente não relacionados. Um exemplo clássico vem da própria prática clínica de Jung. Uma paciente estava descrevendo um sonho sobre um escaravelho dourado quando, de repente, um besouro semelhante a um escaravelho bateu na janela do consultório. Esta sincronicidade impressionante pareceu ter um significado especial no contexto terapêutico da paciente, simbolizando uma transformação psicológica. A sincronicidade difere da mera coincidência porque envolve uma ressonância significativa entre o mundo psíquico interior e os eventos exteriores. Não se trata apenas de eventos aleatórios aos quais atribuímos significado retrospectivamente, mas de momentos em que o mundo objetivo parece responder ou refletir nossa realidade subjetiva de maneiras profundamente significativas. O conceito de sincronicidade desafia nossa visão mecanicista do universo, sugerindo que mente e matéria podem não ser tão separadas quanto nosso pensamento racional assume. Como Jung escreveu, a sincronicidade indica que fundamento existe para a suposição de que tempo e espaço são relativos, que eles podem ser praticamente eliminados em certas condições. Um aspecto fascinante da sincronicidade é que ela parece aumentar quando estamos atentos a ela. Quanto mais você observa padrões significativos ao seu redor, mais eles parecem ocorrer.
Isto sugere uma relação complexa entre observador e observado que vai além de nossa compreensão convencional de causalidade. A sincronicidade tem profundas implicações para como entendemos nossa relação com o universo. Ela sugere que não somos apenas observadores passivos de um mundo mecânico, mas participantes ativos em um cosmos que responde ao significado e à consciência. Na prática, muitas pessoas relatam que prestar atenção à sincronicidade enriqueceu suas vidas, fornecendo orientação em momentos de dificuldade e fortalecendo seu senso de conexão com algo maior que elas mesmas. Em vez de ver o mundo como uma máquina indiferente, começam a percebê-lo como um campo de significado que interage com sua própria jornada psicológica. Para trabalhar com a sincronicidade, ele recomendava cultivar o que chamou de atitude simbólica, uma abertura para o significado que pode estar contido em eventos aparentemente aleatórios, sem cair em interpretações literais ou supersticiosas. Como ele escreveu, a experiência sincronística não é mais enigmática ou misteriosa do que as descontinuidades da física. É apenas a convicção arraigada da onipotência da causalidade que cria dificuldades intelectuais e nos faz insistir que deve haver alguma explicação causal. Individuação, tornando-se quem você realmente é. O processo de individuação geralmente começa com uma crise ou um colapso das estruturas existentes da vida. Pode ser uma crise de meia-idade, uma depressão, a perda de um relacionamento significativo, ou simplesmente um crescente sentimento de vazio em uma vida externamente bem-sucedida. Jung observou que este período de desintegração é necessário. Antes que uma nova estrutura psíquica possa emergir, a antiga, geralmente baseada em identificações externas e expectativas sociais, precisa desmoronar. Este período pode ser doloroso e desorientador, mas contém as sementes da transformação. O caminho da individuação envolve vários estágios cruciais, embora não necessariamente lineares. Primeiro, confrontar a persona, reconhecer as máscaras sociais que usamos e nossa identificação com papéis externos. Este reconhecimento não significa abandonar completamente a persona, isso seria socialmente disfuncional, mas desenvolver uma relação mais flexível e consciente com ela. Segundo, encontrar e integrar a sombra, aqueles aspectos reprimidos ou negados de nós mesmos. Este é talvez o trabalho mais difícil da individuação. Exige coragem enfrentar características que consideramos inaceitáveis. Como Jung escreveu, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A integração da sombra não significa agir impulsivamente sobre todos os impulsos reprimidos, mas reconhecê-los, aceitá-los como parte de quem somos, e encontrar expressões construtivas para sua energia. Terceiro, desenvolver uma relação madura com a anima animus, as energias contrassexuais dentro da psique. Isto permite maior completude psicológica, transcendendo limitações rígidas de gênero e acessando recursos psíquicos anteriormente indisponíveis. Quarto, confrontar os complexos autônomos que influenciam o comportamento, reconhecendo padrões emocionais reativos e suas origens, diminuindo gradualmente seu controle automático sobre nossas vidas. O estágio final e mais profundo da individuação envolve o encontro com o que Jung chamou de self, o centro organizador de toda a psique, transcendendo e incluindo o ego. Este encontro frequentemente ocorre através de sonhos, visões ou experiências sincronísticas significativas. O self não é apenas o eu verdadeiro num sentido egóico limitado, mas uma realidade psíquica que conecta o indivíduo ao todo maior. Jung frequentemente descrevia o self usando linguagem e símbolos que outras tradições associariam ao divino ou sagrado. Você já percebeu quão pouco conhece a si mesmo? Conte nos comentários sobre o momento em que você agiu de forma completamente contrária ao que achava que era sua personalidade. Esses momentos de surpresa são muitas vezes janelas para aspectos do self que ainda não foram integrados à consciência. O processo de individuação não é um caminho fácil. Jung reconheceu que envolve confrontos dolorosos com verdades internas, questionamento de valores sociais profundamente arraigados, e frequentemente, períodos de isolamento. Quando alguém começa a se individuar, frequentemente se sente desalinhado da sociedade. Valores antes inquestionados já não parecem convincentes. Relacionamentos superficiais tornam-se insatisfatórios. Como Jung observou, a solidão não vem do fato de não haver ninguém ao seu redor, mas da incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes. No entanto,
esta solidão é uma etapa necessária. Para encontrar sua própria verdade, você deve temporariamente distanciar-se do clamor das expectativas externas. A sociedade frequentemente resiste ao processo de individuação, pois indivíduos verdadeiramente individuados não são facilmente manipulados ou controlados. Como Jung escreveu, a sociedade favorece não propriamente a individuação, mas o conformismo. Aqueles ao seu redor, especialmente pessoas que se beneficiam do seu conformismo, podem tentar puxá-lo de volta ao antigo padrão quando você começa a mudar. Relacionamentos podem se fragmentar, contextos familiares podem se tornar tensos. Isto não acontece porque as pessoas são mal-intencionadas, mas porque seu crescimento as força a confrontar o que elas próprias estão evitando. Apesar destes desafios, Jung insistia que a individuação é o propósito mais elevado da vida humana. Como ele disse, o privilégio de uma vida é ser quem você é. A liberdade psicológica, despertar do sonho coletivo. O que acontece quando você começa a integrar estas forças invisíveis à consciência? Jung acreditava que o resultado final é a verdadeira liberdade psicológica, não a ilusão de liberdade que vem de seguir seus impulsos ou desejos inconscientes, mas a liberdade genuína que vem da consciência e integração. A verdadeira liberdade psicológica não significa ausência de influências. Isso seria impossível. Significa, em vez disso, uma relação consciente com essas influências. Você não pode eliminar o inconsciente coletivo, mas pode desenvolver uma relação consciente com seus arquétipos. Não pode viver sem uma persona, mas pode usá-la como uma ferramenta, não como uma identidade. Não pode erradicar sua sombra, mas pode integrá-la à consciência. Como Jung escreveu, até você tornar o inconsciente consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Jung acreditava que a transformação social genuína começa com a transformação individual. Como ele observou, como podemos esperar que o mundo mude se nos recusamos a mudar nós mesmos? Esta perspectiva é profundamente empoderada. Em vez de culpar circunstâncias externas ou outras pessoas pelos problemas do mundo, a psicologia junguiana nos convida a examinar nossa própria contribuição, consciente e inconsciente, para essas condições. Quando nos tornamos conscientes de nossas projeções, paramos de demonizar aqueles que discordam de nós. Quando integramos nossa sombra, não precisamos criar bodes expiatórios. Quando nos libertamos da tirania da persona, paramos de julgar os outros por suas aparências. Talvez o aspecto mais libertador da psicologia junguiana seja seu profundo respeito pela singularidade de cada jornada individual. Não existe um caminho de desenvolvimento padronizado ou um conjunto universal de valores que todos devem seguir. Isto não é relativismo moral, mas um reconhecimento de que o desenvolvimento psicológico genuíno deve respeitar a natureza única de cada indivíduo. O que é libertador para uma pessoa pode ser destrutivo para outra. A liberdade psicológica também envolve um relacionamento renovado com o mundo. Quando você integra o inconsciente, o mundo externo muda, não fisicamente, mas em termos de como você o experimenta. Sincronicidades significativas tornam-se mais frequentes. Como Jung escreveu, quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. O despertar contínuo. Você chegou até aqui, explorou como forças invisíveis, sociais, psicológicas e arquetípicas o manipulam sem que você perceba. Entendeu que a verdadeira liberdade psicológica só pode ser conquistada através da individuação, o doloroso mas transformador processo de integrar todos os aspectos da sua psique e descobrir quem você realmente é. Carl Jung dedicou sua vida a desvendar estes mistérios da mente humana. Para ele, a individuação não era apenas um conceito teórico, mas uma necessidade existencial. Sem esse processo, você está condenado a viver como um reflexo das expectativas alheias, sem nunca conhecer seu verdadeiro potencial. Você percebe agora que a liberdade que tanto deseja não pode ser dada por ninguém. Ela não vem da aprovação social, do sucesso material ou de uma identidade cuidadosamente construída para agradar aos outros. A verdadeira liberdade só é possível quando você é capaz de olhar para dentro e aceitar tudo o que encontra. Os traumas que você ignorou, as sombras que reprimiu, as crenças que aceitou sem questionar, tudo isso precisa ser trazido à luz. Somente assim você pode se libertar de todas as forças que tentam controlá-lo. Mas esta liberdade tem um custo.
Exige coragem, autoconhecimento e disposição para enfrentar o desconforto. É um processo que muitas vezes será solitário e doloroso, mas também é o único caminho para uma existência autêntica. Quando você desperta, ninguém e nada jamais poderá controlá-lo novamente, porque você não é mais uma projeção das expectativas alheias, mas um indivíduo completo e verdadeiro. Você está pronto para iniciar sua própria jornada de individuação? Para romper com tudo aquilo que o mantém preso e descobrir quem você realmente é. O caminho não é fácil, mas como Jung nos lembrou, o privilégio de uma vida é ser quem você é. Se este vídeo ressoou com você de alguma forma, compartilhe nos comentários qual aspecto da psicologia junguiana mais te impactou. Sua jornada de autodescoberta pode inspirar outros a iniciar a sua própria. Não se esqueça de se inscrever no canal Refúgio da Alma, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos toda semana. Até o próximo vídeo, lembre-se, o maior poder está em conhecer a si mesmo.